Olá a todos, graça e paz de nosso Senhor Jesus. Deus abençoe. Evangelho segundo João, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra: Algum tempo depois, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, tendo 5 pavilhões. Neste ficava grande multidão de enfermos, cegos, mancos e paralíticos, esperando pelo movimento nas águas. De certo, em certo tempo, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um certo homem, enfermo, havia 38 anos. Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto estou indo, desce outro antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, apanha o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, pegou o seu leito e andou. E aquele dia era sábado. Amém? Sabe o que me chamou a atenção nessa história? Nessa história nós podemos perceber que aonde Jesus chega, o lugar em que Jesus chega, se houver morte nesse lugar, se houver algo neste lugar que conduz à morte, Jesus gera a vida. Jesus restabelece a vida. Jesus restaura a vida. Porque o Senhor Jesus é a própria vida. Ele próprio disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, aonde a própria vida chega, a morte não resiste à presença da vida. A enfermidade não resiste à presença da própria vida, que é o nosso Senhor Jesus. E aonde o Senhor Jesus chega, não há necessidade de ritual nenhum. Porque Ele próprio traz em si, Ele próprio traz dentro de si aquilo que é necessário, aquilo que é preciso para nossas vidas. Reparem que este homem, que havia 38 anos estava enfermo, ele esperava de uma oportunidade para entrar naquele tanque. Ele esperava para que chegasse a sua vez, para que ele pudesse entrar naquele tanque e também fosse curado, como todos aqueles que entravam naquele tanque e eram curados. Mas quando Jesus chegou, quando Jesus viu aquele homem, interessante, Jesus se aproxima desse homem.
Quando Jesus chegou, não houve mais necessidade daquele homem entrar no tanque. Se observarem na palavra, aquele homem não chegou a entrar no tanque. Não foi preciso mais ele passar por aquele ritual, porque a própria vida chegou até ele. Jesus não mandou ele entrar no tanque para ser curado. Jesus liberou uma palavra. Jesus liberou uma palavra, e a palavra que sai da boca de Jesus, conforme diz o próprio Senhor Jesus, são espírito e vida. Jesus apenas disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essas palavras que Jesus mandou para esse homem foram regadas de vida. Lançadas para aquele homem, foram regadas de vida e geraram vida naquele corpo. Aonde Jesus é presença real, ninguém precisa de nenhum tanque de Betesda. Ninguém precisa de passar por nenhum ritual. Basta crer. Jesus é aquele que na cruz do Calvário, em seu corpo, conforme diz a palavra, carregou todas as nossas doenças e enfermidades. Ele se tornou a própria ferida. Pelas suas feridas fomos curados. Então, quem crer verdadeiramente e receber e declarar, verá a cura no seu corpo. Muitos não veem porque não creem. Muitos não veem porque não aceitam que Jesus é a própria vida. Muitos não creem que Jesus carregou em seu ser as nossas feridas, as nossas doenças, perdão. Muitos não creem. Mas aqui está o Senhor Jesus liberando uma palavra. E este homem, que 38 anos estava enfermo, vê a sua vida transformada. É curioso também que Jesus, quando chega até esse homem, antes de Jesus o curar, Jesus pergunta: queres ser curado? Será que Jesus não sabia que este homem que sofria há 38 anos com essa doença? Será que Jesus não sabia que o desejo deste homem era ser curado? Só o fato dele estar ali, à espera do seu momento, da sua oportunidade de também entrar naquele tanque, este fato em si revela que ele queria ser curado. Mas então por que o Senhor Jesus perguntou se ele queria ser curado? O Senhor Jesus perguntou porque o Senhor Jesus quer ouvir da nossa boca isso mesmo. Jesus quer ouvir isso mesmo da nossa boca. Esta resposta: sim, eu quero ser curado. Cura-me, Senhor Jesus. Eu quero ser curado. É o que o Senhor Jesus precisa ouvir, para então ele se movimentar, para então ele agir. O Senhor Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Mas reparem que este homem nem sequer respondeu: sim, quero ser curado. Imagine você, se Jesus fosse até o teu encontro, até a tua casa, até aí onde tu estás, padecendo de alguma doença. Se Jesus te perguntasse: queres ser curado? Eu acredito que a resposta de muitos, da maior parte das pessoas que veem esse vídeo,
Seria assim, Senhor Jesus, eu quero ser curado. Só que muitos também procedem como este homem procedeu. Este homem, ao invés de responder à pergunta de Jesus, sim, eu quero ser curado, ele se limitou a se queixar. Ele entrou no lamento, ele entrou na autopiedade. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Senhor, eu sou um coitadinho. Oh, Senhor, miserável sou eu. Quando a água é agitada, pois quando estou indo, desce outro antes de mim. Eu não sei há quanto tempo é que este homem estava ali, à espera da sua vez. Mas pelo que eu vejo, este homem era alguém que tinha pena de si próprio. E perdia tempo olhando para os outros. Ele via outros passarem à frente. Aparentemente este homem parece uma pessoa que não lutava, não batalhava para entrar no tanque. Ai, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Meu Deus, ele estava diante de um tanque. Em que assim que a água fosse agitada, e que se ele conseguisse entrar, ele ficaria curado daquela doença que o atormentava durante 38 anos. Eu acredito que qualquer pessoa faria de tudo, nem que tivesse que empurrar alguém para entrar naquele tanque, para conseguir se livrar daquela enfermidade. Mas a autopiedade impede muitos de agir. Ficar a olhar para os outros impede muitos de agir. Murmurações, lamentos impedem muitos de agir. Graças a Deus, louvado seja Deus, que Jesus teve compaixão deste homem. Jesus se compadeceu dele. Jesus o viu deitado. Jesus o viu deitado e sabia que ele estava assim há muito tempo. Estava enfermo há muito tempo. Liberou uma palavra. Ele ficou curado. A vida entrou naquele homem. A cura entrou naquele homem. Por causa do amor de Jesus. Ainda que ele tivesse piedade dele próprio, pena dele próprio, autocomiseração, Jesus, o amor de Jesus, chegou até aquele homem e o curou. Mais à frente nesta história, vocês vão ler depois, mais tarde, depois desse homem estar curado, Jesus se encontra com aquele homem. O vê já em boa forma, curado. Eu vou ler aqui. Mais tarde, no versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então Jesus aqui nos revela algo tremendo.
revela que a origem da doença daquele homem foi o pecado. Aquela doença que jazia no corpo daquele homem 38 anos era consequência do pecado. Jesus nos revela, nos mostra aqui que pecado tem consequência. Que doenças são originadas por causa de pecado. Nem todas as doenças. Algumas. E neste caso concreto, assim foi. Então Jesus o adverte. Vai e não peques mais. Não voltes a pecar, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem deu testemunho da sua cura. Ele foi dizer aos judeus que quem o havia curado era Jesus. Então, que esta palavra entre no teu coração. Primeiro, Jesus é a própria vida. A morte não resiste à presença de Jesus. A doença não resiste à presença de Jesus. Ele é a própria vida. Quando Jesus chega, qualquer ritual é desnecessário, porque a vida chegou. Então o nosso foco, os nossos olhos, devem estar em Jesus. É preciso crer de verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Pelas suas feridas, nós fomos curados. Em seu ser, no seu corpo, na cruz do Calvário, Ele carregou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. Creia e declare. Creia e proclame. Amém? Deus te abençoe. Que esta vida chamada Jesus entre na tua casa, em cada membro da tua família. Haja cura, haja um renovo. Jesus, a palavra chamada Cristo, a vida chamada Cristo, invada o teu coração. Que tudo se faça novo na tua casa, na tua família, a partir de hoje. Levanta-te. Levanta-te e anda. Levanta-te. Apanha o teu leito e anda. Não olha para os outros. Não olha para quem te passou a perna. Não olha para quem passou à frente de ti. Não olha as circunstâncias. Não olha as circunstâncias. Olha para a vida. Olha para o caminho. Olha para a verdade. Olha para Cristo. Amém? Deus te abençoe.